Olá, minha irmã, mulheres queridas, sejam bem-vindas ao nosso Julho da Identidade, uma nova experiência a começar por ser aqui, através desse vídeo e através do YouTube. Eu quero movimentar esse canal, inclusive me ajuda minha irmã, minha amiga, a fazer esse vídeo ser mais movimentado, porque eu quero poder alcançar muitas mulheres e o YouTube pode ser um bom canal para isso. Bom, aqui nós vamos iniciar então os estudos que nós estamos fazendo lá no nosso grupo Mulher Levanta Mulher, e nós já fizemos o Junho da Sabedoria, que por sinal foi muito bom. Lemos Provérbios inteiro, fomos edificadas, levamos, algumas chineladas, tivemos alguns confrontos assim firmes e glória a Deus, porque a palavra ela serve para isso. E hoje nós estamos aqui na proposta, nesse mês todo, a partir de hoje, dia 3 de julho, de falar sobre identidade, porque esse é um assunto que nós precisamos tratar. Esse é um assunto que nós precisamos levar a sério. Quantas de nós estamos vivendo algo completamente distante, mesmo muitas vezes caminhando com Cristo, mas muito distante da revelação do que Ele tem para nós? Isso é terrível, porque você tem uma forma que Satanás gosta de atuar, é exatamente no lugar onde ele pode distorcer. Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe quem nós somos e quem é o nosso Pai, quando a gente não tem a revelação, isso é um prato cheio para o diabo trabalhar em lugares que nos deixam rendidas, em lugares que nos deixam sem armas. E nós não podemos, não temos, nós precisamos fechar essa brecha. Você entende isso? Você vem comigo? Então, a partir de hoje, nós vamos ler Efésios todos, e hoje a gente vai falar sobre um tema que vai fazer a gente ler do versículo 1 até o versículo 14 de Efésios capítulo 1, porém eu quero me ater somente ao versículo 4 e o 5 do capítulo 1. Vamos lá? Já com a Bíblia aberta aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Versículo 4 e versículo 5. O primeiro tema que eu quero tratar com vocês aqui é que, para entender a nossa identidade, quem nós somos em Deus, quem Deus diz que nós somos, a gente precisa reconhecer que nós fomos escolhidas. Às vezes a gente usa esse nome de maneira coloquial, às vezes a gente usa esse nome de maneira rasa, às vezes a gente usa esse nome porque a gente está tão acostumado com um grupo de mulheres, com conferência de mulheres, com reuniões de mulheres escolhidas. Você entende realmente o que é ser escolhida? E segundo o versículo que nós lemos, desde a fundação do mundo. Olha como isso é profundo, olha como isso tem valor. E eu quero atentar o nosso coração a se prostrar diante dessa palavra. Você não é qualquer mulher, você não é obra do acaso, você não é um fruto que veio por, de repente, desejo dos seus pais, ou talvez não, nem foi desejada, e aí foi um acaso você ter nascido. Quando a gente compreende quem nós somos pelas vozes que estão à nossa volta, a gente tem uma identidade. Agora, quando a gente compreende quem nós somos pela voz de Deus, a nossa identidade passa pela restauração que nós precisamos. Mulheres de Deus, mulheres que reconhecem que Jesus é o Senhor das suas vidas, aquelas que foram submetidas ao seu sangue, aquelas que se despiram para viver uma nova vida com Ele, que estão lutando dia após dia por
viverem uma vida santa, por se renderem às vontades de Deus através da sua palavra, para essas mulheres, nós não podemos esquecer que nós fomos escolhidas por Ele. Mas e aquelas que ainda não conhecem Jesus? Também. Elas também foram escolhidas. O problema é que elas não sabem ainda. Só que você que já sabe, você que já entende, você que já caminha com Jesus, você não pode esquecer que a sua identidade está ligada ao Deus que já te conhecia antes de você ser formada, ao Deus que já te conhecia antes dele formar o mundo. Isso é muito profundo. Você precisa reconhecer dia após dia, luta após luta, dificuldade atrás de dificuldade, seja qual for o desafio que você enfrenta, você precisa reconhecer nas suas orações, quando você para falar com Deus, para adorar a Deus, quando você para identificar a circunstância que você está vivendo, o casamento que você está vivendo, a maternidade que você está vivendo, a profissão que você está vivendo, você precisa, dentro de cada uma dessas áreas, reconhecer: eu fui escolhida. Isso define que você não deve se guiar por qualquer sentimento. Isso define que você não deve se guiar por qualquer pensamento. Quando você coloca como topo, como principal, o fato de que você foi escolhida por Deus, você começa a valorizar quem você é. Ou seja, você não permite que haja qualquer tipo de tratamento com você. Peraí, eu fui escolhida por Deus e Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Isso tem um valor enorme. Quando você não conhece esse valor e não consegue reconhecer isso, você chega até a pecar diante do Senhor. Porque reconhecer isso é valorizar o que Ele fez por nós. Então, identifique que você é uma escolhida. Você precisa entender que a sua identidade, ela não nasce das suas conquistas. Você não pode reconhecer que você é uma mulher forte, uma mulher valente, ou de repente uma mulher fraca, uma mulher sensível demais, uma mulher insegura por causa das coisas que você viveu, das conquistas que você teve e das que você não teve. Não é isso que define a sua identidade. O que define a sua identidade foi a escolha de Deus. O que define quem você é. Hoje nós utilizamos, né, uma identificação que nós chamamos de registro geral, o RG, a nossa identidade. E ali contém a nossa foto, ali contém nosso nome completo, o nome da nossa mãe, do nosso pai, a nossa naturalidade. Ali contém informações nossas. E essa informação, ela é uma informação popular, é uma informação para quem está à nossa volta. Mas a verdadeira informação que nós devemos ter a respeito da nossa identidade, ela vem da boca de Deus. A voz que define a sua identidade não é a voz da população, não é a voz que está à sua volta. O que as pessoas dizem, e às vezes elas podem dizer: você é uma pessoa boa de coração, você é uma pessoa amarga, você é uma pessoa vaidosa demais, você é uma pessoa muito forte. Todas essas vozes, elas não definem a sua identidade. Elas podem dar a característica, sim, daquilo que você está gerando como fruto, daquilo que você está gerando para que todos vejam, sim. Mas a voz da sua identidade, ela precisa ser ouvida através da boca de Deus. E quando nós sabemos, quando nós temos o compromisso de levar a sério aquilo que Deus fala, a gente restaura a nossa identidade. Irmãs, se tem uma coisa que nós precisamos nos dias de hoje, seja, na verdade, em qualquer período da nossa vida, em qualquer geração, a minha geração hoje, a geração dos meus filhos, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, seja em qualquer geração,
é quando a gente consegue definir que a voz de Deus é de fato a minha identidade. Porque aí eu consigo mudar características. Sim, eu consigo mudar características. Quando Deus começa a revelar quem eu sou, eu então me identifico com aquela voz e me submeto àquela voz. Isso faz toda a diferença. Isso de fato define quem nós somos. E isso traz para nós uma restauração da nossa identidade. Muitas vezes a gente não conquista, a gente não vive exatamente o que Deus tem para nós, porque a gente não sabe reconhecer a nossa identidade. Deus tem o desejo de fazer lindas e grandes coisas, mas por não ouvirmos o que ele diz a respeito da nossa identidade e ouvirmos o que pessoas dizem e o que nós achamos a respeito da nossa identidade, a gente não chega até esse lugar. Porque o que ele diz e o que eu ouço são coisas completamente diferentes. Quando você conseguir reconhecer quem você é, mesmo depois de ter vivido mais de um casamento, depois de repente de ter vivido o luto de um filho, depois de ter vivido uma traição, depois de ter vivido uma rejeição, um abandono, depois de ter vivido um namoro que defraudou você, ou até de você ter reconhecido quanto você praticou coisas ilícitas e ruins. Mesmo depois de tudo isso, se você conseguir ouvir quem você é aos olhos de Deus, vindo da boca dele, você vai conseguir restaurar a sua identidade. Restaurando a sua identidade, você vai conseguir viver o que ele tem para você. É por isso que o diabo, ele faz de tudo para você não conseguir, para você não entender. E eu vou te falar, essa é uma das formas mais sórdidas do diabo de trabalhar uma confusão mental em nós. Quantas dúvidas geram dentro do nosso interior? Quantos pontos de interrogação? Porque a gente não consegue entender quem nós somos em Deus. A gente só entende quem nós somos por tudo que vivemos. Eu quero chamar você para esse lugar de reconhecimento. Coloca num papel, escreve. Pega um caderno e ali coloca escrito o que você vê como características em você. Aí do lado, coloca assim, mas e o Senhor? O que o Senhor vê como característica em mim? Quem eu sou? E eu quero te dar o conselho. A primeira coisa que você vai escrever aí é escolhida. A partir disso, você começa a pensar assim, por eu ser uma mulher escolhida, eu sou amada. Ele não iria escolher quem ele não ama. Por eu ser escolhida, eu sou cuidada. Por eu ser escolhida, e aí você vai começar a entender quem Deus diz que você é. Você precisa voltar a esse lugar. Lembrando que é tão importante para ele que você saiba disso, que Paulo conseguiu declarar através da carta de Efésios que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Porém, entenda o que a gente precisa fazer com isso. Ele diz para sermos santas e irrepreensíveis diante dele. Você não foi escolhida para viver a vida que você quer. Você foi escolhida para ser santa, uma mulher separada. Você foi escolhida para viver irrepreensível. Não estou dizendo que você vai ser perfeita. Nenhuma de nós conseguimos essa conquista. Mas você vai andar no lugar de quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a sua vontade em acertar. Elas vão ver o seu compromisso em estar buscando fazer o que é correto. Isso vai mudar tanta coisa na sua vida, se você souber. E eu quero deixar aqui para você esse
essa palavra, esse estudo, essa experiência. Saia do lugar das vozes que têm dito para você quem você é e entre no lugar onde você vai ouvir somente a voz do seu Pai, aquele que tem interesse mais do que tudo nessa terra de fazer você ser transformada por entender que ele tem uma identidade restaurada para você. Não se importe com a opinião das pessoas. Esteja atenta somente à opinião do seu Pai. Amém? Bom, nós vamos dar sequência todos os dias aqui através de um vídeo e eu quero pedir a sua ajuda para que você curta, para que você comente esse vídeo aqui na plataforma do YouTube mesmo e para que você compartilhe também, porque isso vai fazer o canal crescer e vai fazer a gente alcançar outras mulheres e o meu desejo aqui é levantar mulheres. Então, hoje no primeiro estudo, lembre-se que você é uma mulher escolhida. E o que uma mulher escolhida faz? Ela faz muitas coisas que, inclusive, é falar do amor de Deus. Use esse vídeo aqui para falar do amor de Deus para outras mulheres também. Deus te abençoe e até a próxima.